me apresentar. Tá? Ok. Olá, pessoal. Boa tarde. Sou José de Pádua, do canal do Pádua. Quero agradecer aí todos os nossos inscritos, todos que estão assistindo, na expectativa dessa live aqui com o Sheik Abdesselam, o Sheik aqui que é responsável da mesquita aqui no São José, né? E ele vai nos esclarecer sobre o Islã, né? Sobre Maomé e outras coisas aí que possa iluminar também a nossa mente, né? O nosso lado espiritual. Então, como o nosso canal é Metafísica e Ontologia, nós abraçamos todas as denominações, né? Nós abraçamos, entendemos que todos somos filhos de Deus, e hoje nós estamos aqui com o Sheik, que ele vai nos esclarecer muitas coisas. Sheik, eu quero agradecer a sua presença no canal do Pádua. Boa tarde. Quero que o senhor se apresente, fale quem o senhor é, o que o senhor faz, qual que é a sua responsabilidade aqui dentro do Islã. Boa tarde. Boa tarde. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. A paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os mensageiros e profetas enviados antes dele. Entre eles Noé, Abraão, Moisés e Jesus, e com todos os seguidores verdadeiros deles até o dia do juízo final. Eu também quero primeiro agradecer ao Senhor, nosso querido amigo José, pela essa iniciativa. E nós estamos muito felizes por receber você aqui na mesquita para conhecer a nossa comunidade, conhecer a mesquita, conhecer o Islã como religião, conhecer os muçulmanos, aprender mais sobre os ensinamentos divinos do Islã, que é uma religião divina igual outras religiões, porque nós acreditamos que o Islã vem da mesma fonte que vem o cristianismo, o judaísmo, a mensagem de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, mensagem de Muhammad, mensagem de Moisés, de todos os mensageiros e profetas, é uma mensagem só. Então, seja sempre bem-vindo, e eu espero, peço que Deus me auxiliar para eu conseguir transmitir mais informações sobre o Islã. Primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou Abdesselam Al-Mansuri. Meu nome é Abdesselam Al-Mansuri. Atualmente, Sheik da mesquita, líder religioso da mesquita Vila São José, aqui em São Paulo. Eu nasci em Iêmen, um país na Península Arábica. E depois eu realmente estava no Equador, no ano 2014. Okay. E cheguei no Brasil no ano 2015 e fiquei o sheik da mesquita de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, durante 6 anos, Okay. liderando a mesquita lá. E depois eu me mudei para São Paulo, para São Bernardo do Campo. Eu fiquei 2 anos liderando a mesquita de São Bernardo do Campo, a mesquita Abu Bakr as-Siddiq, como líder religioso, o sheik da mesquita, durante 2 anos. E depois eu mudei para cá, para essa mesquita, atualmente, que estamos aqui em Vila São José. Então, eu formei, na verdade, para você saber como o sheik se tornar um sheik. Sim, o que faz para você se tornar um sheik? Isso. O que será necessário? Isso. Na realidade, o sheik, ele estuda igual outras pessoas, estuda na escola, depois, quando ele terminar a escola, ele deve entrar numa faculdade que é uma faculdade religiosa, ou seja, teologia, vamos dizer. Sim. Então, o sheik é um líder religioso, é um teólogo. Sim, um teólogo. Então, eu tenho bacharel em Direito, Ok. e tenho também bacharel na língua árabe e estudos islâmicos. Sim. E tenho mestrado em Direito e Jurisprudência Comparada. Sim. Eu também memorizei o Alcorão, o livro sagrado de Deus. Então, lá no Oriente Médio, nós ensinamos nossas crianças o Alcorão. E tem faculdades islâmicas que, entre os requisitos para que você ser aceito, para eles aceitarem você estudar primeiro ano, você deve memorizar o Alcorão todo. E isso é uma condição difícil para muitas pessoas. Sim. Memorizar tudo o Alcorão e fazer uma prova para você. Se você provar,
você entrar primeiro ano estudar teologia. Mas se você reprovar, você deve voltar para você aperfeiçoar Sim. a sua memorização do Alcorão Sagrado. Então, essa é a minha formação. Resumo sobre minha formação. E sobre meu trabalho durante minha estadia no Brasil. Ok. Ô, Sheik, eu fiz uma pesquisa rápida, né? Assim, na internet, não são números exatos, porque eu não me aprofundei, mas eu vi nessa pesquisa rápida que eu fiz que o islamismo, ele é uma das religiões que mais cresce no mundo. Qual que é o tópico, qual que é a coisa mais importante que o senhor acha que está atraindo essas pessoas, né? Que o Islã está conquistando pessoas para ser um adepto, para ser um seguidor. No seu ponto de vista, o que o senhor acha? Qual que é o foco, o senhor podia nos dizer? O que seria que atrai essas pessoas para o islamismo? Na verdade, nós acreditamos que Islam é uma mensagem de Deus e última mensagem divina para a humanidade. E nós acreditamos que a religião de Jesus, ou seja, a mensagem de Jesus, de Moisés, de Abraão, de Noé, de Muhammad, de todos os profetas e mensageiros, é uma mensagem só. Então, se nós deixar as pessoas pesquisar, buscar conhecimento, buscar sabedoria e tem liberdade religiosa, as pessoas vão escolher o que agrada ao coração de cada um deles. Então, o Islã cresce no mundo, eu acredito que porque é uma religião divina e chega ao coração de cada um e também agrada a mente, os pensamentos das pessoas e os corações deles. Então, o Islã é um sistema de vida Ok. que enche os corações das pessoas com convicção. E as pessoas, quando chegam a ter fé, acreditarem que Deus é único, e essa religião é uma religião de ciência, tem milagres científicos, tem evidências científicas no Alcorão Sagrado, no livro sagrado de Deus. Então, as pessoas enxergam a verdade. Hoje em dia, nós percebemos que muita guerra na mídia contra o Islã. Sim. Então, se você perceber que o Islã cresce mais em Europa, Sim. e especialmente em França. França. Por quê? Porque a guerra é muito contra o Islã. Então, as pessoas ficam pensando, por que toda essa guerra contra o Islã? Então, eles pesquisam e descobrem que o Islã é uma outra coisa, além daquela imagem Sim. que está abordada na mídia, como na TV, no rádio e outros jornais. Isso no caso seria a mídia em si, em geral, ela distorce, vamos dizer assim, né? Então ela passa uma coisa negativa, no sentido pejorativo, ao invés do fundo do conhecimento do Islã, do que é o ensinamento, que é uma coisa celestial. Sim, por exemplo, depois do acontecimento de 11 de setembro, esse acontecimento criou uma imagem errada sobre o Islã. Mas, depois do ano 2011, ou depois desse acontecimento, depois desse acontecimento no 11 de setembro, aconteceu que o Islã cresceu mais. Certo. Entendeu? Cresceu mais. Por quê? Porque tem grupos que entraram para aproveitar esse acontecimento contra a imagem do Islã, para sujar a imagem do Islã Sim. em Europa e em outros países. Mas virou contrário. Ok. Virou contrário e muitas pessoas pesquisaram sobre o Islã e entraram muitas pessoas no Islã. Islã, na verdade, é uma religião divina universal. Ok. Porque primeiro versículo no Alcorão Sagrado, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo. Então, para os muçulmanos, Deus não é Deus dos muçulmanos, é Deus do Universo. Ok. Dos muçulmanos, dos cristãos, dos judeus, de todas as religiões. Sim. Então, nesse caso, basicamente, o que o senhor acabou de falar seria, o
pessoal que está no nosso canal aí, né? Seria exatamente a primeira pergunta para o Sheik, né? Quem é Alá exatamente? E o senhor já deu uma pincelada, o senhor já falou mais ou menos quem será, mas se o senhor já quiser dar mais um detalhe, né? Que você falou que é um Deus universal. É uma religião que acredita num Deus único. Sim. Certo? Sim. Mas se eu quiser explicar mais uma vez quem é Alá exatamente? Ok. Allah é o nome árabe para Deus. O nome árabe para Deus, usado no Islã para se referir ao único Criador de todas as coisas no universo. Então, Allah, para nós, é o Deus, o Criador, o Eterno, o Onipotente, o Misericordioso, o Onisciente. Então, esse é Allah. Se você perguntar uma pessoa, um homem judeu ou cristão árabe, quem é seu Senhor? Ele vai responder Allah. Não significa que essa pessoa é uma pessoa muçulmana. Não. Ele é cristão ou judeu, mas ele respondeu na língua árabe Allah. E a Bíblia está escrita em árabe, nome de Deus, Allah. Então, se você quer traduzir a palavra Allah, vai traduzir como Deus. Então, Allah não tem parceiro para nós no Islã. Como Deus disse no Alcorão Sagrado, diga Allah, Deus é único, Deus é absoluto, nem girou, nem foi girado, e ninguém é comparável a Ele. Então Allah é o Senhor do universo. Ele, Allah, é o mesmo Deus que falou, que enviou Moisés, que enviou Jesus, que enviou Abraão, que enviou os mensageiros e enviou Muhammad. Então Allah, no Islã, possui 99 nomes e atributos. Nós falamos assim, os mais sublimes nomes e atributos de Deus. Sim. Como que? Como o misericordioso, o compassivo, o todo-poderoso, o sábio, o eterno e outros nomes de Deus. Mas Deus é único, absoluto. Então, esse resumo sobre quem é Allah. E sempre nos perguntamos, eu gostei da pergunta, porque quem é Allah? Não é como é Allah. Porque no Islã nós não abordamos como Allah é. Porque na nossa mente, nossos pensamentos, nosso conhecimento, que é ilimitado, não conseguimos imaginar como Allah é. Mas conseguimos saber quem é. Okay. É o Criador do universo, o único. Criador do universo. Esse é Allah. Sim. E entre outros atributos, né, nós podemos dizer que Deus tem, entre esses atributos que o senhor acabou de falar, a bondade, a fidelidade, né, a paz. Sim. É um conjunto que se transforma em um único Deus. Isso. Né? Allah tem qualidades, ou vamos dizer assim, adjetivos de Deus. Isso. Quando nós falamos 99 nomes e atributos de Deus, do mesmo Deus. Por exemplo, Allah é o misericordioso. Mesmo momento, Allah todo-poderoso. Allah quem castiga, quem merece o castigo. E Allah quem tinha misericórdia para quem merece a misericórdia. Sim. Então Allah, quando nós falamos Allah, não significa 99 deuses. Ok. Sim. Não, 99 nomes e atributos de um Deus único. Ok. E com relação a isso, o senhor falou um pouco aí da história, né, de Moisés, Abraão, né, Noé. Aí entra nessa questão como se fosse a mesma pergunta sobre o islamismo. É o mesmo Deus de outras religiões abraâmicas ou há diferença no caso do judeu cristão, que vem de Abraão? Sim. Tem a ramificação do Islã vem de Abraão também? Sim, parabéns pela pergunta. Na verdade, se nós resumir essa resposta, sim, do ponto de vista islâmico, Allah é o mesmo Deus adorado por Jesus, por Moisés, por Noé, por Abraão, por Jacó, por José, por Muhammad, adorado por todos os mensageiros e profetas. Allah no Islã é o mesmo Deus que enviou Jesus na terra. Okay. É o mesmo Deus que enviou Moisés. Ok? Mas, contudo, há diferenças na compreensão. Vamos dizer assim,
na compreensão e na forma de se relacionar com Deus ou com Allah, vamos dizer. O Islã, por exemplo, entre as diferenças básicas, simples, que o Islã rejeita a Trindade. Rejeita a Trindade. E a ideia de que Jesus seja o Filho literal de Deus Altíssimo seja. Ou seja, Jesus é Deus encarnado. Entendeu? Então, isso é uma diferença. Para os muçulmanos, Jesus, Isa, que a paz de Deus esteja com ele, o nome dele em árabe, Isa, isso é um profeta importante e mensageiro de Deus, mas não é divino. E se nós temos uma oportunidade, eu vou explicar sobre a visão islâmica sobre Jesus. Ok. Então, já no cristianismo, Deus é visto como trino, ou como Pai, Filho, por exemplo, Pai, Filho, Espírito Santo, Jesus, Espírito Santo. Então, tem essa imagem. Então, é inaceitável do ponto de vista islâmico isso. Por quê? Porque continuará, ou seja, isso, se nós reconhecemos que Deus Altíssimo seja, tem Filho e tem Espírito Santo e tem 3 divindades, então isso contraria a unicidade, porque Islã é uma religião monoteísta. Monoteísta, sim. Monoteísta, que Deus é único. E todas as religiões abraâmicas são monoteístas. Sim. Então, se nós falamos tem Filho como Deus, então nós negamos a unicidade. Então, Deus para nós, em resumo, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo seja, é o mesmo Deus único e criador das tradições abraâmicas. E as diferenças estão na forma como cada religião compreende ou entende e se relaciona com Deus Altíssimo seja. Então, Allah, Deus é único. Sim. Para todas as religiões, mas tem umas diferenças na compreensão e como relaciona cada religião com Deus Altíssimo seja. Esse aí seria uma dúvida ou uma confusão que tem dentro da religião cristã, também porque o próprio Jesus uma vez falou, Pai, por que me abandonaste? Então isso quer dizer que é um e outro. É isso que o senhor quer dizer, né? Que na verdade são duas pessoas, né? Se ele falou, Pai, por que me abandonaste? Ele está falando o quê? Ele é um e o Deus é o Deus Pai, o único. Tem diferença. Seria mais ou menos nessa questão, como o senhor falou. Tem uma dúvida aí, um questionamento dentro do Islã, se é Deus, Jesus Filho e o Espírito Santo, mesma coisa? Se ele é único. Tá? Entendi. A próxima questão é, o que é o hijab? Ok. José, só para complementar a primeira dúvida, Okay. na verdade, nós nessa entrevista, nunca nossa intenção queremos argumentar alguém. Sim. Entendeu? Só queremos transmitir a visão islâmica sobre Deus. Ok. Entendeu? Então, para nós, na Bíblia, tem muitos versículos que provam a nossa crença, que provam a crença islâmica, que Deus é único. Tem muitos versículos que provam isso. Então, só isso para complementar. Ok. O Alcorão e a Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, tem muitos versículos iguais. Uma visão igual sobre a crença. Ok. Agora vamos responder sua pergunta sobre hijab. Sim. O que é hijab? Hijab, na verdade, quando nós queremos definir uma palavra, nós devemos saber o que é em árabe. Essa é uma forma científica. Ok. Uma forma científica. Então, hijab significa literalmente barreira. Barreira entre uma coisa e outra. Ou seja, cobertura em árabe. Então, barreira ou cobertura. No contexto, no versículo no Alcorão Sagrado do hijab, o termo hijab se refere ao lenço que cobre o cabelo e a cabeça viscoso
das mulheres. Entendeu? E às vezes os ombros, até os ombros. Então isso é usado na palavra hijab. Usado também para a vestimenta das mulheres no Islã, vestimenta adequada no Islã, para mulheres muçulmanas. Mas o conceito do hijab é mais amplo, Então, envolvendo modéstia, características, qualidades na mulher, no comportamento, na fala e nas roupas, tanto para mulheres quanto para homens. E isso é uma coisa estranha, que muitas pessoas pensam hijab só para mulheres. Para mulheres. Mas, na verdade, modéstia, que você tem aquela vergonha de cometer coisas erradas. Sim. Isso é para mulher e para homem. Então, é uma qualidade. Certo. Seja para mulheres e para homens. Então, hijab, se nós queremos definir hijab, literalmente é uma barreira ou cobertura, mas também hijab é usado no Islã, nos termos da legislação islâmica, para o lenço, para roupas, que a mulher cobre a cabeça, o cabelo, pescoço e o corpo da mulher muçulmana. Certo. Mas por que as mulheres, elas usam, agora eu vou aqui no meu pensamento, por que elas usam, qual o significado mais mitológico, não, mitológico não, desculpa, é espiritual, que o senhor falou que é uma barreira. Aí eu quis entender, seria uma barreira de quê? De influências externas, de pecados externos? Qual que é essa barreira que o hijab representa, no caso que a mulher utiliza? Não sei se o senhor está entendendo mais ou menos a pergunta que eu quero falar. Se o senhor falou que o hijab é uma barreira, então ela usa o hijab para uma barreira, é uma barreira. Ok. Seria de que barreiras? Ok. Bom, então, por que as mulheres muçulmanas usam hijab? Por quê? Na verdade, tem base religiosa. O Alcorão Sagrado orienta as mulheres crentes a cobrir seus corpos com modéstia. Dois versículos principais no Alcorão, frequentemente citados sempre quando nós falamos sobre hijab. Um versículo que Allah, Deus Altíssimo seja, ordenou o profeta Muhammad, dizendo assim: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. O mensageiro, o profeta, diga às tuas esposas e às tuas filhas e às mulheres dos crentes que cobrem com seus mantos, ou seja, com hijab, e isso é melhor para eles, para que sejam reconhecidas. E não sejam molestadas. Então, se nós agora refletir nesse versículo, para que sejam reconhecidas como identidade islâmica. Isso, sim. Então, para que elas sejam reconhecidas como mulheres crentes, praticantes, como mulheres de modéstia, mulheres de caráter, de boa conduta, de moral. Então, isso para que sejam reconhecidas, ou seja, reconhecidas na comunidade. E em outro versículo, Deus disse assim: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Disse às crentes que baixem seus olhares, conservem a castidade e não exibam a seus encantos, salvo o que é aparente, ou seja, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, que fala para as mulheres muçulmanas que conservam ou preservam a identidade delas, a castidade delas, e não apresentam a beleza delas, senão para parentes, seja pai, filho, esposo. Então, a mulher no Islã apresenta a beleza dela para esposo. O seu círculo familiar. Círculo familiar. Isso. Não para o externo, para as não pessoas, para o público. O mundo fora. Isso, para o mundo fora. Então, até mesmo também
não aguçar a cobiça Isso. sexual, Para pode não, ser? isso, para não chamar a atenção Atenção. dos outros, para não Ok. acontecer nenhum mal entendimento, Sim, entendeu? sim. Nenhuma falta de respeito para a Sim, sim. mulher, nenhum acontecimento, uma coisa assim, falta de respeito para a mulher. Então, o Islã prefere preservar a mulher dentro da família e a Ok. beleza dela seja Só usada, para a ou família. seja, seja apresentada dentro da família para o esposo. Ok. Então, tem, resumo só para complementar, Pode continuar. tem motivações ou motivos espirituais e pessoais para o hijab. Então, hijab é muitas vezes entendido como ato de adoração. Adoração. Por exemplo, se você vem aqui perguntar a uma mulher muçulmana, por que você está vestindo essa roupa? Ela vai te responder, para eu agradar a meu Senhor. Ok. Por Sim. quê? Porque ela acredita que o Senhor ordenou a ela vestir esse hijab para se aproximar dele, para agradar a ele. Então a mulher muçulmana não liga para os outros o que eles falam dela ou o que ela está vestindo essa roupa. Você está sentindo calor, não sei o quê, Sim. porque ela acredita que está agradando a seu Senhor Allah, quem ordenou a ela vestir esse hijab. Então hijab é uma forma de adoração. Segundo, é um sinal de identidade religiosa. Então, nós diferenciamos entre mulher muçulmana e outra, porque essa muçulmana, porque está vestindo hijab. Em muitas imagens, nós vemos a Virgem Maria, que a paz de Deus esteja com ela, também vestindo hijab. Sim. Então, isso dá força, confiança para a mulher muçulmana vestindo hijab, porque ela está seguindo o caminho verdadeiro de Maria, de Virgem Maria, que a paz de Deus esteja com ele. Também hijab, uma forma de lembrança constante de Deus, ou seja, a taqwa, temor a Deus, piedade ao Senhor. Algumas mulheres também veem o hijab como um símbolo de autonomia sobre seu corpo. Então, eles escolhem hijab para se apresentam para outras identidades, outras culturas, outras religiões. Ok. A vestimenta do hijab é obrigatório? Sim, na verdade, a maioria dos estudiosos muçulmanos, eles afirmam que hijab para a mulher é obrigatório. Então, das principais escolas, porque na jurisprudência, para você saber, José, para você saber, a jurisprudência islâmica é uma jurisprudência ampla e rica. Ok. Então, tem 4 escolas principais na jurisprudência islâmica. A maioria das escolas principais da jurisprudência islâmica afirmam, consideram o uso do hijab para a mulher como obrigatório. Ok. Para mulheres adultas em público, como parte de modéstia exigida pela religião. Então, a forma de usar o hijab, cores, por exemplo, estilo, extensão de cobertura, isso varia culturalmente. Depende de cada país. Tem países que usam hijab branco, tem países que usam hijab preto, assim. Mas o hijab em si é uma obrigação. Ok. Ok, Sheik. Até agora, né, muitas pessoas aí acredito que estão num canal aí, tá gostando dessas informações, desse conhecimento, né? Como disse também lá no Novo Testamento, né, na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós estamos aqui para esclarecer, para ter conhecimento. A próxima pergunta, o que é o jihad? É realmente uma guerra santa? Ok. A expressão Guerra Santa não aparece em nenhum lugar no Alcorão Sagrado. E isso é uma coisa que vai chocar muitas pessoas. Um choque. Vai tomar um choque que esse termo, essa palavra, Guerra Santa. Se nós traduzimos Guerra Santa em árabe, Al-Harb Al-Muqaddasa, Guerra Santa, não está usado, não aparece em nenhum versículo no Alcorão Sagrado.
nem nos ditos autênticos do mensageiro Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com todos os profetas e mensageiros. Esse termo foi criado por fontes ocidentais durante períodos de conflitos, como, por exemplo, as cruzadas, por exemplo. Ok. E acabou esse termo Guerra Santa, acabou sendo associado de forma incorreta ao Islã. De forma incorreta ao Islã. Então, se nos resumir a resposta, jihad não é Guerra Santa. Simples. Ponto. Certo. Então, jihad não é Guerra Santa. Ok. Jihad é uma outra coisa, é uma outra definição, é outro capítulo, outro assunto. Outro assunto. Outro assunto. Certo. Porque também, Sheik, se a gente for ver, quando você fala guerra santa, se é santo, não existe guerra. Aham. Ok? Na palavra santidade, Isso. significa divino, significa Deus. Aham. E Deus nunca é guerra. Então, esse termo que foi criado pelo Ocidente, que eu acredito também que eu fiz uma pesquisa, né, muito vaga, mas é um termo pejorativo para menosprezar ou discriminar certas crenças, religiões e Aham. povos. Sim, sim. Porque se você está dizendo que você é santo, santo ele nunca faz guerra. Aham. Por Sim. exemplo, Santo Jesus, como o senhor Aham. já referiu-se Sim. aí na sua palavra, muitas vezes ele doou a sua vida para a paz. Isso. E nunca Ele para a guerra. revivificou as Ele pessoas. Isso. Ressuscitou os mortos. Isso. Então, Ele não matou os vivos. Isso. Ele ressuscitou os mortos. Então, Sim. a religião, o objetivo da religião é vida, não é morte. Isso. Então, esse termo é errado, no meu ponto de vista, guerra santa. Não existe guerra na santidade. Isso, isso. Então, quando nós falamos de Jesus, até no Islã, No Islã, sim. no Alcorão Sagrado, mencionado que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, com anuência e permissão de Deus, Allah deu para ele essa milagre, ou essa evidência, ressuscitar os mortos e curar os cegos. Curar os cegos e ressuscitar os mortos. Esse também é um símbolo que os profetas e mensageiros eles vêm com o objetivo de revivificar as pessoas, ou seja, de Ok. ressuscitar a sociedade, a humanidade em geral. Sim. E também santo para nós, Deus determinou que a vida humana é uma vida santa. Santa como que você deve respeitar. Sim. A sua vida tem que ser uma vida íntegra, Integra, isso. santa. Por exemplo, no Alcorão Sagrado existe um texto que fala assim: quem matar uma alma como se fosse matou toda a humanidade. E quem revivificar ou ressuscitar uma alma como se fosse ressuscitou toda a humanidade. Muito bem. E no Islã, na legislação, para não entrar no outro assunto, só na jurisprudência islâmica tem pena da morte. Sim. Entendeu? Pena da morte. Mas Islã aconselhou a família do morto, do falecido, da pessoa que foi morto, Sim, sim. aconselhou muito e incentivou muito a perdoar, Perdão. o perdão. Sim. Para quê? Para não matar mais uma alma. Sim. Mas Islã determinou a pena da morte para que as pessoas não pensam que a vida dos outros é uma vida sem valor. Insignificante. Isso, insignificante. Então, quem matar alguém, ele deve saber que no Islã ele vai ser morto. Sim. Eu acho que no Velho Testamento, na lei Depois, mosaica, claro que depois da decisão de juiz de um processo criminal, sim. não é assim que qualquer um vai matar essa Sim. pessoa. Sim, muito bem. O que o senhor acha? Porque a mídia associou o jihad com a violência, a mídia em si. Porque o senhor, na sua opinião, o que realmente o senhor acha que a mídia associa o jihad com a violência? Ok. Infelizmente, grupos extremistas usam o termo jihad para justificar atos de terror e violência e por exemplo, adicionar esse para o Islã. E também o que destroce, como você falou no início, destroce completamente
seus significados, significado do jihad. A mídia muitas vezes reproduz esse, vamos dizer assim, esse uso distorcido, como distorcido, ignorando a visão islâmica tradicional, equilibrada sobre o tema. Ok. Então, isso cria estigmas e preconceitos. Sim. Preconceitos, levando muitas pessoas a pensar que jihad, terrorismo, ou terrorismo, como fala, terrorismo. E o que é esse na verdade é falso. Ok. Por quê? Eu vou explicar por que esse uso é errado ou Sim. incorreto. Por quê? Porque a palavra jihad, se nós pensar em árabe, a palavra jihad vem de raiz árabe jahada. Jahada significa esforçar-se. Esforçar-se, lutar, empenhar-se Sim. com esforço. Então, esse palavra, o significado literal da palavra jihad. Então, jihad refere-se a qualquer tipo de luto, de esforço no caminho do bem, no caminho Sim. de Deus, no caminho de paz, no caminho de misericórdia, no caminho da bondade e da piedade. Então, podendo ser jihad maior, nós temos jihad maior, que é o jihad al-akbar. Jihad maior é luta interna. Agora você vai, como assim? Sim. Eles falam jihad outra coisa. Então, é o esforço pessoal Ok. para vencer os desejos egoístas, também contra si mesmo, que você vencer contra si mesmo, que você deixar seus desejos do lado. Certo. O egocentrismo. Isso, e que você manter no caminho de Deus, no caminho do bem. Então, é uma batalha espiritual. Sim. Uma batalha espiritual, que você melhorar a si mesmo, crescer em si mesmo, ser ético, ser Ok. paciente, ser justo, ser caridoso, Sim. ser bondoso, entendeu? Ser uma pessoa do bem, uma pessoa que tem misericórdia para os outros, tem amor. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, ele disse assim, ele disse numa batalha, quando ele voltou de uma batalha, ele disse assim: voltamos da pequena jihad, guerra, Ok. para a grande jihad. Eles perguntaram a ele: mas o que é essa jihad que nós voltamos e que vamos até essa jihad? Ele disse: a luta contra o ego. Contra o ego. Então, isso mostra que jihad é com palavras pacíficas. Também ensinar o bem para os outros é uma forma de jihad. Combater a injustiça, uma forma de jihad. Defender os fracos, uma forma de jihad. Fazer da vida algo útil à sociedade é uma forma de jihad. Jihad também pode incluir esforços sociais, como caridades, sociedades beneficentes, que distribuir caridades, distribuir alimentações, ajudar os pobres, os necessitados, forma educacional, escolas, faculdades, universidades, institutos, tudo isso é uma forma de jihad. Qualquer coisa feita com intenção de agradar a seu Senhor, de agradar a Deus e melhorar o mundo, no Islã é uma forma de jihad. Por exemplo, mídia. Você é jornalista. Ok. Quando você procura transmitir a verdade para a sociedade, você está em um estado de jihad no Islã. Sim. Porque você está, vamos imaginar que é uma guerra santa, ok? Ok. Então, você está numa guerra santa. Sim. Você está como jornalista. Sim. Se nós vamos dizer assim, se nós aceitamos, mas nós não aceitamos que jihad é uma guerra santa. Sim. Mas Entendi.
vamos simbologia. imaginar Guerra Santa. Então, uma jornalista que fala a verdade, que transmitir a verdade na TV, no jornal, no rádio, na mídia social, ele está em um estado de jihad. Sim. Ele está agradando a seu Senhor. Então, o professor na escola, na faculdade, ele está fazendo uma forma de jihad. O advogado está no caminho certo, forma de jihad. O engenheiro, o médico no hospital, o equipe da medicina, aquele pesquisador que pesquisa sobre remédios, medicamentos. Então, tudo na área de ciência é uma forma de jihad. Então, jihad, e tem no final jihad armada. Agora, um tipo de jihad é jihad armada, ou seja, luta física em legítima defesa. Esse é que é entendido de má forma, uma forma não é correta, ou seja, incorreta. Então, permitida no Islã apenas em contextos muito específicos no Islã, como, por exemplo, autodefesa. Esse é permitido no Islã. Proteção dos oprimidos. Ok. Permitido lutar, Sim. ou seja, legítima defesa. Contra tirania ou agressão. Quando, por exemplo, um exército está atacando Sim, um país, então o exército desse país, ele deve defender, atuar e defender esse país. A sua soberania. A soberania, nação, o povo. seu povo. Isso. E isso também não deve ser de forma individual. Deve ser de forma coletiva. Porque jihad, luta física em legítima defesa, no Islã, deve ser sob a autoridade do governo político. Sim. Não é qualquer grupo vai anunciar, ou vamos fazer o jihad e vamos atacar fulano, o grupo de fulano, ou o país tal. Não. Deve ter uma decisão política do governo que saiu do parlamento, ou seja, vamos dizer, do governo estabelecido pelo Congresso, pela lei, pela Constituição. Sim. Constituição do país, e depois o que? Decidiram se defender ou fazer isso. Então, nesse momento, deve ser feita com regras claras, como, por exemplo, não matar civis, isso é uma regra. Não destruir plantações ou locais religiosos, respeitar tratados de paz. Nunca pode ser usado para agressão ou para impor a fé à força. Sim. Então, jihad é um sistema de defesa no Islã e tem muitos significados, como nós entendemos desde o início. Então, começa do íntimo, que você educar a si mesmo, que você educar seus filhos, educar sua família, a comunidade, beneficiar a comunidade, melhorar a humanidade, até chegar à defesa legítima. Sim. Então, esse resumo sobre jihad. Ok. Isso é importante a gente esclarecer, né, todos esses pontos, porque foi interessante, maior, porque o senhor começou a parte interna, né, uma guerra interna, né, que é para quando você faz algo de bem, e você já está tendo uma guerra contra o seu egocentrismo, né, porque geralmente nós temos a tendência de querer que as coisas sejam do nosso jeito, né? Então, quando você está nessa guerra, você vai ajudar o próximo, você está saindo do egocentrismo para ser uma pessoa mais pública. Então, é uma guerra, né? E aí o senhor também explicou sobre a política dentro do Islã, que seria a proteção do povo, da nação, daquela cultura, da religião e tudo. Agora, vamos fazer uma pergunta que muitas pessoas também gostariam de saber aí no canal do Pádua. Eu quero realmente agradecer a todos vocês que estão aí no canal do Pádua. Se inscreva, dê seu like, que sempre a gente teremos essas palestras, esses podcasts, essas lives, como nós estamos aqui com o Sheikh Abdesselam, né?
José. Ah, Muhammad. José. José, Agora, José. Sheik, Vai. só como eu estava falando, né, nós estamos aqui no canal. Quero que vocês se inscrevam aí para depois você terem mais palestras, mais podcasts, mais live aí sobre a metafísica e ontologia, sobre a espiritualidade. Agora vamos mais uma vez direcionar a pergunta para o Sheik, perguntando sobre quais são os principais pilares do Islã? Ok. José, para nós saber o Islam tem pilares de fé e pilares das práticas. Para nos resumir. Então, os pilares da fé islâmica são 6. Primeiro pilar é que você acreditar em um Deus único, o Criador do universo, único que criou o universo e único que merece a ser adorado. Ok. Então, sua adoração só é dirigida para o seu Senhor, que é Allah, o Criador do universo. Esse é o primeiro pilar. Segundo, que você acreditar na existência dos anjos. Existência dos anjos, nós acreditamos que Deus criou os humanos, criou os gênios e os anjos. Então, os anjos são um mundo invisível, um mundo separado do mundo humano. E os anjos são criados de luz, os seres humanos são criados de barro, de terra, e os gênios são criados de fogo. Então, são 3 mundos diferentes. E os anjos sempre adoram ao Senhor, e eles são criaturas exclusivas para adorar a Deus unicamente. Então, sempre adoram a seu Senhor. Eles não têm desejos, nem necessidades, e eles não têm livre arbítrio, como o ser humano. Ele pode escolher o caminho certo ou o caminho errado. Os anjos, eles sempre no caminho certo, no caminho correto que Deus determinou para eles. Então, esse segundo pilar. E espero que outro dia vamos explicar mais sobre esses pilares. Ok. Porque cada pilar tem muita explicação, muitas informações, e acredito que muitas pessoas vão perguntar sobre os anjos. Podemos ver, enxergar os anjos ou não? Isso. Os gênios, como os gênios podem mexer na nossa vida ou não? Então, entendeu? Então, Sim. esse é mais profundo. mais profundo. Ok. E acreditamos também em todos os mensageiros e profetas como terceiro pilar da fé. Por exemplo, o muçulmano acredita em todos os profetas e mensageiros enviados por Deus, como Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Jacó, José, Jonas, Jó, Muhammad, Isaac, Ismael, todos os profetas e mensageiros mencionados no Alcorão Sagrado. E também, além disso, os mensageiros que não são mencionados. Se um muçulmano negar um mensageiro ou profeta, ele sai diretamente do Islã. Imediatamente ele não é considerado como muçulmano. Então, por isso, eu como muçulmano acredito em todos os mensageiros e profetas. Sim. Não há diferença entre eles na minha fé. Eu acredito em Jesus igual que eu acredito em Moisés, igual que eu acredito em Noé, Abraão, Muhammad. Por igual, todos na minha fé, no meu coração, são iguais. Certo. São mensageiros e profetas de Deus. Enviado por Deus. Isso. 4 dos pilares da fé, nós acreditamos em todos os livros revelados aos mensageiros em sua forma original. Nós acreditamos que Deus revelou um livro para Moisés e revelou um livro para Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, e revelou um livro para Muhammad, em sua forma original. E também, 5º pilar, acreditamos no dia do juízo final. Acreditamos que essa vida é uma vida mundana, passageira, e depois da morte, o ser humano entra em outra vida, que é a vida de Al-Barzakh, outra vida, e tem uma vida eterna após morte. Nós falamos Al-Hayatul Akhirah, a vida após morte. Então, nós acreditamos no que está na vida após morte, que tem o paraíso, o inferno, e Deus castiga quem merece no fogo infernal, porque Deus é justo. E Deus recompensa
que merece no paraíso, então Allah, Deus é juiz, ou justo. E nós acreditamos no destino divino. Então são 6 pilares da fé islâmica. Decreto divino, ou seja, predestinação. Sua entrevista agora comigo já escrita antes que você nascer. Nós acreditamos disso. Sim. E essas pessoas que estão assistindo essa live, nós acreditamos que Deus escreveu que eles vão assistir, vão ouvir essa informação. Certo. Então, esse é decreto divino. Então, são 6 pilares da fé. Primeiro, acreditar em Deus único. Segundo, acreditar na existência dos anjos. Terceiro, acreditar em todos os profetas e mensageiros. Não há diferença entre eles na fé. 4, acreditar em todos os livros revelados aos mensageiros em sua forma original. 5, acreditar no dia do juízo final. 6, acreditar no destino divino. Esses são os pilares de fé. E tem 5 pilares das práticas. Primeiro pilar, testemunho de fé. Quem quer entrar no Islã, apresentar a sua fé para a comunidade, ele deve fazer o testemunho de fé, ou seja, a shahada, declaração de fé. Então, os pilares das práticas são 5. Declaração de fé, que é testemunho de fé. Segundo, a oração obrigatória. Terceiro, a caridade obrigatória. 4, jejum no mês de Ramadã. 5, peregrinação à Casa Sagrada em Meca, na cidade de Meca, na Arábia. Então, esses são 5 pilares das práticas do Islã. Ok. Muito bem. E a próxima pergunta seria, no caso, acho que o senhor respondeu aí, é o Shahada, declaração de fé, o senhor já explicou, né? Uhum. É o que significa. Agora, a pergunta para a gente quase mais ou menos aí, chegando no final aí dessa live aí, né, no nosso canal, as orações diárias, como elas funcionam? Ok. São diárias, tem um tempo, tem que ser na mesquita, você pode fazer na sua casa, no seu carro, como que funciona essas orações diárias dentro do Islã? Ok. Parabéns pela pergunta. Essa pergunta é importante porque muitas pessoas precisam saber a diferença entre a oração islâmica e a oração em outras religiões. Sim. Então, primeiro devemos saber que testemunho de fé é testemunhar, é apresentar a fé. Mas a fé já existe. Sim. Então, a shahada... Desculpa. A shahada, testemunho de fé, que a pessoa, quando ele chegar a uma convicção, a uma fé no seu coração, e ele quer se tornar muçulmano, na verdade, ele já se tornou muçulmano no coração dele. Mas agora tem um nível que ele vai apresentar a fé dele para ser reconhecido na comunidade islâmica. Então, ele deve fazer o testemunho de fé. Testemunho de fé que você acreditar e testemunhar que não há outra divindade além de Deus, Allah. E o mensageiro Muhammad é o mensageiro e o servo de Deus. E acreditar, como nós falamos, em todos os mensageiros e profetas. Então, esse é testemunho de fé. Ok. Agora, as orações. Na verdade, a oração no Islã, Deus obrigou ou determinou 5 orações obrigatórias diariamente, feitas em horários específicos. E antes dessa oração, o muçulmano deve ser ou deve estar preparado, purificado. E a purificação no Islã, o muçulmano deve purificar as roupas, vestimenta, corpo e o lugar onde vai rezar. E a purificação é um capítulo inteiro, um assunto amplo na jurisprudência islâmica. Como nos se purificamos, como nos lavar nosso rosto, lavar as mãos, lavar boca e nariz, lavar os pés, como nos... e tem purificação maior depois das relações conjugais, por exemplo, e depois do ciclo menstrual da mulher, entendeu? Tudo tem a simbologia, tudo tem Isso, tudo tem explicação e tem regras de purificação. Então, o muçulmano deve ser purificado de forma correta antes de realizar
a oração. Porque se ele realizar uma oração sem purificação, a oração dele é considerada inválida, impura, inválida. Deus não vai aceitar essa oração. Então, as orações são 5, em horários específicos. Primeira oração é a oração do Fajr, que é a oração da alvorada. Atualmente, nós rezamos 5:30 minutos. 5:30 minutos de manhã, de madrugada. Da manhã, sim. Ok. Segunda, a oração do Dhuhr. A oração de Dhuhr é a oração do meio-dia. Terceira é a oração de tarde. Nós rezamos às 4 horas. A oração de tarde. E a quarta oração é a oração do pôr do sol. Nós rezamos às 6, ou seja, 18 horas. Sim, 18. Em ponto, nós rezamos. E a última é a oração da noite, que é a oração do Isha. Nós aqui na mesquita rezamos 7:15 minutos, ou seja, 19:15 minutos. Ok. Mas esses horários são horários amplos e abertos. Como assim? Não é que você deve rezar nesse horário em ponto. Ok. Não, tem horário prolongo, que tem início e tem fim. Sim. Então, o muçulmano deve prestar atenção quando começa o horário da oração e quando termina. Para quê? Para que ele fazer e praticar a oração dentro Desse horário, desse período. desse período. Por exemplo, você está trabalhando numa loja e o horário começa 12:30, vamos dizer assim, Sim. da oração do meio-dia. Imaginamos assim, que começa meio-dia, Sim. 12 horas. Termina às 3, ou seja, às 15. Sim, às 15. Então, você tem oportunidade de rezar Desse meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora de tarde, 2 horas, até 3 horas. Entendi. Só não pode atrasar a oração até sair, Depois das 3. até sair das 3, isso. Então, essas são as orações obrigatórias. E a oração em si, para nos diferenciar entre a oração na igreja e na mesquita. A oração no Islã tem 3 coisas. Tem movimentos, que você ficar em pé, fazer genuflexão, Ok. prostração no chão, Sim. colocar sua cabeça no chão. Esses são movimentos. Sim. E tem recitação do Alcorão. O muçulmano deve recitar, no mínimo, um capítulo do Corão, do Alcorão Sagrado. uma parte do Alcorão. Isso, escolher uma Ele parte. escolhe. Isso, escolher uma parte. E tem um capítulo que é chamado Abertura do Alcorão. Ele deve recitar esse capítulo. Esse capítulo tem 7 versículos, Ok. curtos, Sim. frases. Então, tem movimentos, recitação do Alcorão, e tem recordações a Deus, e tem súplicas. Então, na verdade, são 4 coisas dentro da oração: movimentos, recitação do Corão, súplicas para que você pedir de Deus o que você está precisando, e recordações a Deus. Recordações, tem recordações específicas, como glorificado seja Deus, glorificado seja Allah, louvado seja Deus, e assim por diante. Certo. Então, essa é a oração em resumo. E tem regras e ensinamentos para que nós saber a oração. Espero que em outra oportunidade nos explicar mais sobre oração, sobre caridades, sobre os pilares do Islã em geral. Sim. Continuando aqui a última pergunta, para a gente finalizar essa live que está muito boa, que eu acredito que as pessoas aí que estão assistindo o canal do Pádua, né, que são inscritos, muitos também gostariam de saber, de ter essa noção de como fazer essa visita, de como vir aqui até a mesquita e visitar, se pode, qualquer horário, como que ela faz para poder visitar aqui no seu sermão, na visita, participar do sermão do Islã. Como que pode ser feito? Ok. Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, a mesquita está aberta sempre, especialmente nos horários das 5 orações diárias. Esses horários que nós citamos: alvorada, meio-dia, oração de tarde, oração do pôr do sol,
oração da noite, a mesquita fica aberta. Fica aberta sempre, especialmente nesses horários. Só para uma pessoa passar nesses horários, ele pode ser bem recebido, entrar, seja bem-vindo, ele pode tirar dúvidas, pode também receber alguns panfletos, livros sobre Islã. Ele quer, por exemplo, tirar uma foto dentro da mesquita, seja à vontade, seja bem-vindo. Ele quer tirar algumas perguntas, saber mais informações, marcar uma visita com família ou uma visita em grupo, vamos dizer, ele pode. E estamos agora organizando para colocar na frente da mesquita os horários das orações e colocar um número para pessoas que querem marcar uma visita. Sim. Para a pessoa agendar ou marcar uma visita, para a pessoa seja bem recebido, nós conseguimos receber ele de melhor forma. Então, ele marcar uma visita. Normalmente, as pessoas agendam uma visita individual ou uma visita em grupo. Seja uma escola, um grupo de pessoas, grupo turístico, vamos dizer, isso, seja bem-vindo sempre. Então, a mesquita está aberta e nós vamos colocar essas informações na frente da mesquita e, através do canal do nosso querido irmão José, também vamos chamar vocês a visitarem a mesquita de Ali ibn Abi Talib, em Vila São José. Sejam sempre bem-vindos. Se vocês também querem, ou o irmão quer compartilhar meu contato, também pode compartilhar e só mandar uma mensagem e sejam sempre bem-vindos. Ok, Sheikh, muito obrigado por essas informações, né, por essa entrevista. Eu agradeço por você ter recebido a gente aqui no canal do Pádua, né? Vamos divulgar mais também, eu estou aqui para isso, né? Para poder passar esse conhecimento, esse entendimento, essas dúvidas, né? Quebrar alguns paradigmas que nós temos, né? A sociedade tem. E quero que sempre seja bem-vindo também no nosso canal. O canal estará aberto para o senhor poder também esclarecer muitas coisas, ok? Quero agradecer a todos vocês. E agora eu peço aí que o senhor possa dar as suas considerações finais, quiser aí falar alguma coisa aí para as pessoas, dê suas últimas considerações, por favor. Eu, na verdade, quero encerrar agradecendo você, como meu querido amigo José, e parabenizar você pelo trabalho excelente, maravilhoso, porque nós aqui estamos precisando abrir nossos pensamentos, nossas mentes, para pensar mais, para conhecer os outros. Deus no Corão disse que وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, que Deus criou, إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ, ó seres humanos, nós criamos vocês de só ser, de homem e uma mulher. E disse assim, وَجَعَلْنَاكُمْ, dividimos vocês em tribos e nações, povos. Para quê? Ele disse, o objetivo, para reconhecerdes uns aos outros. Então, para reconhecer, para você me reconhecer, eu te reconhecer. Então, isso é uma oportunidade grande para cada um reconhecer a cultura do outro, conhecer os pensamentos do outro, a crença dos outros, e para não julgar ou acontecer aquela discriminação ou preconceitos entre nós. Então, seja bom que você conhecer o outro através dele mesmo. Então, eu quero te agradecer e parabenizar para você pelo trabalho maravilhoso e também quero agradecer todos os inscritos no seu canal e parabéns porque assistir hoje a rede social, YouTube, essas plataformas são fonte de conhecimento e sabedoria se nós investimos e se nós aproveitamos de forma correta. Então, nós devemos aproveitar e pesquisar mais conhecimento e agradeço a todos e sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Sheikh. Obrigado a todos que estão aí no canal do Pádua. E não se esqueçam, né, deixe seu like, se inscreva, compartilhem, que vocês terão novas novidades. E fica para a próxima, né? Talvez a gente volte mais ainda aí, né? Em nome de Allah, em nome de Deus, né?
Em nome do único Deus, né? Nosso Pai Celestial, como a gente fala, e que tenhamos mais oportunidade. Obrigado, até mais.